Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo e conversar sobre futebol, porque hoje é noite de Libertadores e hoje a gente tem algumas decisões na Libertadores, né? E por falar em decisões, ontem eu tava aqui distraído, aí eu falei assim, nossa, o Vasco tá jogando. Deixa eu dar uma olhadinha quanto que tá o placar. Eu nem sei pra que eu ainda tenho a curiosidade de ver o placar. Com todo o respeito do mundo, gente, mas não importa o dia, a hora e o lugar. A única certeza que nós temos é que o Vasco está perdendo. Eu entrei lá, 1-0. E o Vasco perdendo na Sul-Americana, praticamente dando adeus à Sul-Americana. E após o jogo, uma coletiva do Fernando Diniz, dizendo que, na verdade, ele tinha proposta de clubes brasileiros, tinha proposta do mercado, né, do futebol externo, mas ele decidiu escolher o Vasco em uma simbologia e homenagem em toda a história, em toda a ligação, em toda a conexão emocional que ele tem com o Vasco. Tá. Roda a vinheta, vai. Hoje nós temos um jogo às 21h30 entre Botafogo e Estudiantes. E esse jogo é muito importante pro Botafogo, porque esse jogo aqui pode manter o Botafogo respirando por aparelhos ou eliminado da Copa Libertadores da América 2025. E aí, meus amigos, com certeza vai ser um duro golpe para os torcedores botafoguenses esses, que começaram um ano repleto, cheio de expectativas, e foram acreditando em uma promessa de que não, o campeonato estadual não importa, daqui a pouco vai começar, não, tá tudo certo. Então hoje o Botafogo tem uma prova de fogo, literalmente, na Copa Libertadores. O atual campeão da Libertadores e campeão brasileiro hoje pode cair para a Sul-Americana. Vamos observar, vai ser às 21h30 e é óbvio que a gente vai trazer também posteriormente aí a repercussão desse jogo. Não sei se vai ser hoje porque termina muito tarde, né? 21h30 vai começar. Mas qualquer coisa amanhã a gente comenta alguma coisa sobre isso daqui, tá bom? E antes de mais nada, pessoal, não se esqueçam de apoiar os nossos amigos e parceiros da Tribo da Sorte. Mega Sena acumulou de novo. Agora foi para 60 milhões. E o sorteio, é no próximo dia 15, ou seja, amanhã. Então dá tempo de você fazer sua fezinha. Além disso, a Quina tá com 17 milhões acumulados. Então você tem a Mega Sena com 60 milhões acumulados, você tem a Quina com 17 e você tem a Lotomania com quase 9. Você tem muitas opções com a plataforma da Tribo da Sorte. Aos cupomzeiros de plantão, tem o nosso cupom aqui. É só você clicar no link que está fixado nos comentários ou no QR Code que está aparecendo aqui. Vai abrir um chat e pede lá pro pessoal, gostaria do cupom lá do canal do Opina Porco. Eles vão te dar um cupom e você pode utilizar em qualquer um desses produtos. Lembrando que essa plataforma, ela tem uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Tribo da Sorte, galera. Tamo junto. Uma ótima semana para ficar milionário, hein? Uma ótima semana para ficar milionário. É sempre uma boa semana para ficar milionário. Tamo junto. Antes de ficar milionário, eu tava vendo aquela CPI que tá tendo lá das bets. Vocês viram aí que a Virgínia foi lá e no final de semana tava tendo o jogo do Palmeiras e do São Paulo. A namorada mandou assim pra mim: eu vou fazer uma fezinha aqui. Quanto será que vai ficar esse jogo? Eu falei assim, olha, se eu fosse você, eu colocaria no Palmeiras. Porque o jogo já tava acontecendo, tava 0-0 ainda. E já tava pagando mais que 2. Tava multiplicando por mais que 2 pra vitória do Palmeiras. Eu falei assim, olha, eu colocaria na vitória do Palmeiras. Aí passou uns minutos, ela falou assim, acessa a minha conta aí. Dá uma olhada no que eu coloquei. Aí eu fui lá e acessei, né? Ela me passou lá os dados, eu acessei a conta dela. Aí ela colocou uma fezinha no Palmeiras, na vitória do Palmeiras.
e uma na vitória do São Paulo. Aí eu falei assim, mas peraí, você fez 2 apostas contraditórias. Não, ela falou assim, não, isso daí é uma estratégia. É uma estratégia pra qualquer coisa eu não perder tanto. Só que aí, pessoal, ela foi lá e ainda marcou assim, que ambas as equipes iriam marcar gol. Então, pra multiplicar e ela poder ganhar mais, ela colocou que ambas as equipes iam marcar. Eu falei assim, nem a pau. Eu falei assim, nem a pau. Eu falei, o São Paulo não vai marcar gol no Palmeiras. Esquece. Esquece. E ela colocou nas duas ainda, que ambas marcavam. Uma ela colocou que o São Paulo ganhava e a outra que o Palmeiras ganhava. Resumindo, o Palmeiras fez o gol no final. Eu falei pra ela, eu falei assim, olha, você deveria ter colocado que o Palmeiras ganha só na vitória do Palmeiras. Colocava só na vitória do Palmeiras e tava tudo certo. Ai, meu Deus do céu. Tadinha. Falei pra ela, aí ela foi lá e colocou. Porque eu acho que ela viu o multiplicador, ela falou assim, opa, pera aí, se eu colocar aqui ambas... Mas eu sabia que o São Paulo não ia marcar gol ali. Se bem que o São Paulo quase marcou gol. Teve 2 oportunidades. Mas quem viu o jogo sabia que aquele jogo lá era mais fácil o Palmeiras marcar o gol do que o São Paulo marcar o gol. Coisas que acontecem. Meus amigos, nós temos novidade aí, né? Dizem que o Firmino tá querendo voltar pro futebol brasileiro. Firmino quer voltar pro futebol brasileiro. E sempre quando esses jogadores eles falam assim, eles dão alguma declaração ou sai alguma notícia que eles querem voltar, sempre surgem os nomes ali. Flamengo, Palmeiras, é sempre assim. O nome do Firmino, ele sempre foi muito ligado, de maneira muito intensa e muito forte com o Flamengo. Inclusive, ontem, com essa notícia, com essa especulação que saiu, na verdade acho que não foi nem especulação, acho que o próprio staff do atleta já sinalizou já que vai querer rescindir o contrato. Isso porque a equipe dele lá parece que desclassificou de algumas competições, ele não vem sendo aproveitado, enfim. E agora ele olha com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro. Já ganhou muita grana já. Ganhou. Pô, o salário que o cara tinha lá é absurdo. Era surreal. Mas assim, o Globo Esporte soltou a matéria para falar sobre isso. Né? O GE ontem soltou a matéria para falar se o Flamengo teria interesse ou não. O Flamengo já teve um interesse no Firmino, mas hoje já não observa já o atleta da mesma forma como antigamente. Isso porque ele já é um atleta com uma idade mais avançada. Pô, a gente fala idade mais avançada, parece até que o cara é um idoso. Não é isso, pessoal. Vocês entenderam. Uma idade mais avançada pro futebol. E o desejo do Flamengo hoje é diminuir a média de idade de seus atletas. E já contratou um jogador também que é mais experiente, que é o Jorginho, que é um jogador que vai ter salário alto, que é um jogador também que já tem uma idade mais avançada, e já teve outros jogadores também que chegaram nesse perfil. Então o Flamengo agora quer um perfil 25 para baixo. Não tá afim de perfil 30 a mais. Então, o Flamengo não teria esse interesse para ter o Firmino, né? Repatriar o Firmino nesse momento. Ah, Neto, e o Palmeiras? Palmeiras muito menos. Se o Flamengo já não tem o interesse, o Palmeiras muito menos. O Palmeiras acabou de contratar o Vitor Roque. Tem 20 anos de idade. Eu acho que agora tá começando a desencantar. Então não tem porquê a gente cogitar Firmino, não. Quantos anos tem o Firmino? Eu tô falando aqui, mas ele tem 30 e poucos, não é? Deixa eu ver a idade dele. 33 anos, é um cara já mais experiente, né? Já mais amadurecido. É um ótimo jogador, com certeza sobra aqui no futebol brasileiro. Mas em termos ali contratuais e de salário e de questão de idade, é um jogador também que se machuca. Tem uma recuperação mais lenta. Então a probabilidade dele se machucar ela é também maior devido a fator de idade. Então, assim, tem várias variáveis aí que eu acho que implicam pro entendimento de que o Palmeiras não quer mais isso e o Flamengo também já não deseja mais isso. Pode haver uma negociação, uma conversa? Eu acredito que até possa acontecer, mas para isso o Firmino ele teria que abrir mão de muito, mas muito, muito, muito mesmo salário. Teria que trazer salários ali, inclusive abaixo da média atual do próprio elenco do Flamengo. E não sei se o jogador está disposto a isso também, visto que na hora que ele colocar o pé aqui vai ir Corinthians. Vocês querem bater... Não, galera, vocês querem bater quanto que o Corinthians vai contratar o Firmino?
Vocês querem bater quanto que se acontecer do Firmino se colocar à disposição do futebol brasileiro, no dia seguinte o Corinthians tá colocando proposta? Não, vocês querem bater? Eu não duvido nada do Corinthians, galera. Eu não duvido nada da irresponsabilidade daquele time lá. Não duvido nada. Não duvido. Agora, equipes responsáveis, sabe que hoje foge aí dos planos e que isso seria um pouco de loucura, talvez. E por falar em jogadores preteridos, né? O Wesley sinalizou positivamente o Manchester City. Saiu aqui na coluna do Fla que o Wesley deu o sinal positivo para negociação com o Manchester City. Bem, isso daí eu acho que é meio que óbvio, né? Se baterem amanhã na tua porta aí, ó, o Manchester City tá atrás de você. Opa! Tô aqui, como que a gente faz? Vamos fechar negócio, vamos... É mais ou menos isso. E agora só depende ali do Flamengo para negociação. O Manchester faz a pressão porque quer o jogador antes do Mundial, até mesmo em termos de preparação para a próxima temporada. Eu acho que a maior intenção do Manchester não é nem a questão do Mundial em si, mas sim a preparação para a próxima temporada de competições que começa após o Super Mundial. O calendário deles é diferente aqui do nosso, então eles começam no meio do semestre. Então eu acredito que essa é a intenção do Manchester, já ter o jogador. E nesse bolo aí, dizem que o Flamengo agora tem interesse lá no Dodô, que é o lateral direito que hoje tá no Fiorentina, é isso? É Fiorentina, não é? Deixa eu ver aqui, pessoal, só confirmar. É, Fiorentina. Ele tem 26 anos de idade, então é um cara mais jovem. Já foi inclusive sondado pelo Barcelona. Acho que foi ano passado, o Barcelona teve ali uma sondagem, andou especulando o jogador. Ele foi inclusive também convocado já para a seleção brasileira, pelo menos pré-convocado, né? Ele não chegou a ser convocado? Eu acho que ele foi convocado, não foi? Ah, não vou lembrar, pessoal. Eu sei que ele estava na pré-lista. Eu não sei se ele chegou na convocação final. Mas enfim, é um jogador jovem, lateral direito. Então essa seria uma das intenções ali do Flamengo. É uma questão ali de mapeamento. Não existe nada avançado de negociação acontecendo nem nada. É uma questão ali de ter o jogador no radar. Questão de notícias, o Flamengo movimentou muito na internet nesses últimos dias. Porque na segunda-feira o auxiliar técnico foi demitido. Saiu lá do Flamengo, um dos auxiliares técnicos, não vou lembrar o nome dele. E aí ontem o Rodrigo Caio foi apresentado como novo auxiliar técnico, o que gerou inclusive algumas controvérsias. Eu estava assistindo agora o All Sports pela manhã e o Mauro César ele falou sobre a escolha, né, do Rodrigo Caio. E aí a pergunta que ele fez ali durante o programa foi assim: qual formação que o Rodrigo Caio tem para estar sendo escolhido como auxiliar técnico do Flamengo, sendo que até ontem ele estava jogando futebol. Mas assim, galera, eu andei pesquisando aqui, inclusive achei uma matéria no Globo.com sobre isso, de que o Rodrigo Caio ele fez o curso de formação de técnicos e ele tem a licença para atuar em categorias da base. Então acho que a licença dele é AB, para atuação dentro de categorias de base. Isso porque ele já tinha a intenção de ir para essa parte de gestão técnica, esportiva e tudo mais. E aí, como ele é um cara muito identificado com o Flamengo, ele tem esse curso, ele já tem essa licença, e ele não vai ser um técnico, ele vai ser um auxiliar que vai compor a equipe, o Flamengo entendeu que ele seria um ótimo nome, visto que ele é um cara muito querido dentro do clube, muito querido pelo Felipe Luiz, e inclusive ele é um cara que pode ter voz ativa dentro do elenco. Ou seja, um cara que chame a atenção, que suba o sarrafo do elenco e tenha moral para isso. Então o Felipe Luiz fez uma reunião com o Boto e enxerga ele dessa forma. Então a escolha do Rodrigo Caio para ser auxiliar técnico não é só uma escolha assim de ele é legal, ele é identificado com o clube, mas é uma escolha também por parte técnica, porque ele tem o curso necessário para ser técnico de futebol de categorias de base. Como ele vai ser um auxiliar técnico, então
ele já teria ali a formação necessária para ser o auxiliar dentro de um elenco profissional, visto que ele não vai trabalhar sozinho. E assim, mano, eu ouvi comentários negativos e positivos quanto a isso. Alguns elogiando, outros falando que tá virando um cabide de emprego, estão colocando todos os parças do Felipe Luiz dentro da equipe. A questão é a seguinte, galera. Sobre essa... eu preciso de alguém que tenha voz para chamar a atenção do elenco, para subir o sarrafo na hora que precisar, para dar a bronca ali e tudo mais. Cara, isso vai muito do entendimento da diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo, ela tem que dar a carta branca pro técnico, pro auxiliar técnico, pro diretor de futebol, de poder subir o sarrafo com o elenco. Ela tem que dar essa carta. Eu vou dar um exemplo para vocês muito direto aqui. Hoje, se o Roberto Firmino chegar no Palmeiras, quem que é maior? Roberto Firmino ou o Abel e sua comissão técnica? Abel e sua comissão técnica. Se o Neymar chegar hoje no Palmeiras, quem que é maior? O Neymar ou o Abel e sua comissão técnica? Abel e sua comissão técnica. Se precisar, vamos falar o que é verdade aqui. A Leila coloca o Neymar pra fora. Na verdade, ela nem contrata, né? Mas enfim, colocando uma situação hipotética. Então, dentro do Palmeiras, quem coloca as cartas na mesa ali é o Abel e comissão técnica. Todo jogador que chega lá, e os que estão lá, eles sabem disso. Ó, legal o ambiente, bacana, galera bem assim, né? Pô, uma galera bem acolhedora, ambiente super gostoso, pessoal, todo mundo quer o nosso bem aqui. Só que tem que entender que se começar a pisar no pé ali, no calcanhar ali de Abel e comissão técnica, a casa cai. O Rony quis fazer uma ceninha, quis fazer uma gracinha, rua. O Dudu, a mesma coisa. Zé Rafael, o próprio Breno Lopes, xingou torcida, quis causar, rua. Então no Palmeiras é assim, meu amigo. É legal, é gostoso. Pô, galera aqui, hein? Que comunhão, que, pô... praticamente um legendários do futebol. Os caras sobem a montanha. Que ambiente gostoso, né? Todo mundo querendo evoluir espiritualmente juntos. Só que pra vazar também é daqui pra ali. Começa a fazer muita graça que você vaza. Então assim, o Flamengo tem que ter essa cultura também. O Felipe Luiz que é um cara pra ter voz ali dentro. Ele como técnico, ele pode ter essa voz também. Ele pode ter essa voz. Só que a diretoria tem que respaldar ele pra ter essa voz ativa lá dentro. Então assim, você pode trazer quem for pra dentro do clube. Se a diretoria não der a carta branca e colocar os jogadores acima de comissão técnica, de diretoria de futebol, aí, meu amigo, o jogador sobe no salto, sobe no palco e ninguém manda ali dentro. Vocês sabem como que é. É assim. Os caras têm um puta de um ego. Continuando aqui. E tá passando o carro de som aqui na rua. Mas eu acho que não vai dar pra escutar daí, não. É o seguinte, vamos lá. Ingressos no Allianz pro jogo de amanhã a R$220. Pô, Leila, me ajuda a te ajudar. Nós tivemos um jogo contra o São Paulo, um jogo importante do Campeonato Brasileiro, até mais importante que o jogo de amanhã. Ah, Neto, mas como assim? O jogo contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro era mais importante que o jogo de amanhã? Exato, era. Primeiro contra o nosso arquirrival, São Paulo. Não dá pra perder pro São Paulo. Segundo ponto, valendo a liderança do campeonato. Então assim, um jogo com elementos importantes. Ingressos a R$20. Foi lá em Barueri. Agora, o jogo de amanhã, o ingresso mais barato contra o Bolívar. Numa competição que o Palmeiras já está classificado. E pode ser até que o Abel entre com um time meio alternativo, meio mistão. Mistão para alternativo. R$220 o ingresso mais barato. Aí a Leila ela fala na televisão, que ela falou isso semana passada, de que é só o jogador pagar o plano
de R$ 150 do Avante que ele paga mais barato os ingressos. Bem mais barato. E que R$ 150 por mês não é um valor tão alto assim. Ela falou. R$ 150 por mês, ô Leila, não é alto pra você. Mas pro cara que vive de um salário mínimo e ainda tem desconto em folha, como acontece aí, ó. Pô, eu trabalhava lá na cervejaria, mano, era uma vergonha. Eu vi o salário dos caras, às vezes ali, e, mano, vinha desconto ainda. Os caras já ganhavam pouco e ainda vinha um punhado de desconto. Desconto convênio saúde, desconto de imposto, o Carvalho a 4. Então, pra esses caras, R$ 150 é muita grana, faz muita diferença. R$ 150 às vezes é um exame que precisa fazer. R$ 150 às vezes é uma parte ali, né, da cesta básica para colocar dentro de casa. R$ 150 às vezes é o gasto com medicamentos ali para filho, às vezes tem criança, enfim, etc e etc. Então R$ 150 é muita grana. Para você não. Para você R$ 150 é dinheiro de pinga. É moeda. Se duvidar, se entrar talvez no seu carro, você tenha R$ 150 jogado assim no chão do carro e nem percebeu que tá lá. Pra você não é absolutamente nada R$ 150. Mas pra maioria dos brasileiros é muito. É muito. Então não é tão simples assim pagar R$ 150 por mês pra pagar ainda mais barato nos ingressos. Pô, galera, aí não dá, né? Aí não dá. E vocês viram que o Edinaldo Rodrigues chamou a Leila pra representar a seleção brasileira num evento que vai ter lá. Não sei aonde lá. Aí todo mundo tá falando, né? A Leila é a próxima... É a próxima presidente da CBF. Nossa, muita gente falando assim, tomara que a Leila seja presidente da CBF. Pra acabar com essa vergonha, com esse escárnio que é a CBF. Eu só vou falar uma coisa pra vocês pra encerrar o vídeo aqui. Né? Que já tá ficando grande demais o vídeo. A gente falou muita coisa do Flamengo, mano. Tinha muita coisa pra falar do Flamengo. Mas vamos lá. Eu só vou falar uma coisa pra vocês aqui. Passarinho que dorme como morcego amanhece de cabeça pra baixo. Diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Ah, né? Reflitam. Reflitam. Tamo junto. Boa quarta pra vocês.